Capítulo 8. Quando Morgana deixou Arthur e Gwyneth em seus aposentos, pegou um manto e saiu ao ar livre sem se preocupar com a chuva. Foi para as ameias e andou por ali sozinha. As tendas dos seguidores e companheiros de Arthur, dos reis vassalos e convidados, apinhavam-se no espaço no cume do monte que era Camelot, e mesmo sob a chuva, os estandartes e as bandeiras esvoaçavam brilhantes. Mas o céu estava escuro e nuvens baixas e grossas quase tocavam o topo da colina. Andando inquieta, Morgana pensou que o Espírito Santo poderia ter escolhido um dia mais bonito para descer sobre seu povo, e especialmente sobre Arthur. Ah, sim, Gwyneth não daria descanso a Arthur até que ele se colocasse nas mãos dos padres. E o que seria dos votos que fizera Avalon? E mesmo assim, se fosse o destino de Gwydion que um dia ele ocupasse o trono do pai, se aquilo era o que o Merlin havia planejado, nenhum homem escapa de seu destino. Morgana pensou com tristeza. Nenhuma mulher, tampouco. Taliesin, que conhecia todos os tipos de música e velhas lendas, um dia lhe contara uma história sobre um antigo povo que vivia ao sul da Terra Santa ou em algum lugar perto dali, sobre um homem que nascera sob a maldição de que mataria o pai e se casaria com a mãe. Os pais ouviram a maldição e o abandonaram para que morresse, mas ele foi criado por estranhos e um dia, encontrando o pai sem saber quem era, desentendeu-se com ele, o matou e se casou com a viúva do homem. Então, a maneira que encontraram para evitar a maldição fez com que ela se concretizasse. Se ele tivesse sido criado na casa de seu pai, não teria feito o que fez na ignorância dos fatos. Ela e Arthur fizeram o que fizeram na ignorância também. Ainda assim, a mulher das fadas amaldiçoara seu filho. Livre-se do bebê, ou o mate, assim que sair do útero. O que será do Gamo-rei quando o jovem Gamo crescer? E teve a impressão de que tudo à sua volta se tornava cinza e estranho, como se tivesse entrado nas brumas de Avalon, e havia um zumbido esquisito em seu cérebro. Parecia haver um terrível som de metal e batidas no ar em torno dela que a ensurdecia. Não, eram os sinos da igreja soando para a missa. Ouvira que o povo das fadas não suportava o som dos sinos das igrejas e que por esse motivo foram para as colinas distantes e lugares ocos. Tinha a impressão de que não poderia ir à missa e sentar-se em silêncio, como normalmente fazia, ouvindo com atenção educada, porque as damas da rainha precisavam dar o exemplo para todos os outros. Pensou que as paredes a sufocariam e o resmungar dos padres e a fumaça do incenso a deixariam louca. Melhor ficar ali na chuva limpa. Agora pensou em colocar o capuz do manto de lã sobre a cabeça. As fitas em seu cabelo estavam molhadas, provavelmente estragadas. Mexeu nelas e a tinta vermelha saiu em seus dedos. Eram mal tingidas apesar de caras. Mas a chuva estava amainando um pouco e as pessoas começavam a se mover nos espaços entre as tendas. Não haverá jogos de batalha hoje, disse uma voz atrás dela. Ou pediria uma dessas fitas que está jogando fora para levar como uma bandeira de honra a senhora Morgana. Morgana piscou, tentando se recompor. Era um jovem esguio e moreno, com olhos escuros. Havia algo de familiar nele, mas não conseguia se lembrar. Não se lembra de mim, senhora, disse ele, censurando-a.
E me disseram que apostou uma fita em minha vitória em uma batalha simulada dessas há 1 ano ou 2, ou seriam 3. Agora se lembrava dele. Era o filho do rei Uriens de Gales do Norte, Acolon. Era esse o seu nome, e apostara com uma das damas da rainha que dizia que nenhum homem poderia enfrentar Lancelot. Jamais soube do resultado da aposta. Foi naquele Pentecostes em que Viviane fora assassinada. Realmente me lembro de você, Sir Acolon, mas aquele festejo de Pentecostes, deve-se recordar, terminou em um assassinato brutal, o da minha mãe de criação. Ele se arrependeu imediatamente. Então devo pedir seu perdão por tê-la feito se lembrar de uma ocasião tão triste. Imagino que teremos muitas batalhas e combates simulados antes de irmos novamente embora, agora que não há batalhas no país. Meu senhor Arthur deseja saber que suas legiões ainda têm capacidade de nos defender. Não parece provável que seja necessário. Ela respondeu: até os selvagens do norte se voltam para outros lugares atualmente. Sente falta dos dias de batalha e glória? Ele tinha, pensou ela, um belo sorriso. Lutei em Monte Badon. Foi minha primeira batalha e quase a última. Acho que prefiro as batalhas simuladas e os torneios. Lutarei se for necessário, mas é melhor lutar de brincadeira contra amigos que não têm desejo de matar, com belas senhoras nos admirando. Na batalha de verdade, senhora, não há ninguém para admirar a galhardia, e de fato, pouca galhardia, apesar de toda a conversa sobre coragem. Enquanto conversavam, tinham se aproximado da igreja, e agora os sons dos sinos quase sufocavam a voz dele. Uma voz agradável, musical. Ela pensou. Morgana se perguntou se ele tocava a harpa. Ela se afastou abruptamente do som dos sinos. Não vai à missa do dia santo, senhora Morgana? Ela sorriu e olhou para os punhos dele, onde serpentes se enrolavam. Passou levemente o dedo sobre elas. Você vai? Não sei. Pensei que deveria ir ver os amigos. Não, acho que não. Ele respondeu, sorrindo para ela, já que agora há uma dama com quem conversar. Não teme por sua alma? Ela disse, colocando ironia na voz. Ah, meu pai é religioso bastante para nós dois. Não tem uma esposa agora e, sem dúvida, deseja analisar o terreno para sua nova conquista. Ele escutou bem o apóstolo e sabe que é melhor casar do que arder, e arde com mais frequência do que seria digno para um homem da idade dele. Perdeu sua mãe, Sir Acolon? Sim, antes de ser desmamado. E minhas madrastas também, 1, 2, 3, disse Acolon. Meu pai tem 3 filhos vivos e certamente não precisa de mais herdeiros, mas é religioso demais para levar uma mulher solteira para a cama, então precisa se casar novamente. E até meu irmão mais velho é casado e tem um filho. Você nasceu quando seu pai já estava na velhice? Na meia-idade. Não sou tão jovem. Se não tivesse ocorrido uma guerra na minha juventude, eu poderia ter sido destinado a Avalon e ao conhecimento dos sacerdotes. Mas meu pai se tornou cristão na velhice. Mas você leva as serpentes? Ele assentiu.
e conheço alguma coisa da sabedoria deles, embora não o suficiente para me contentar. Nesses dias, não há muito para um filho mais novo fazer. Meu pai me falou que também buscaria uma mulher para mim nesse encontro. Ele disse com um sorriso: gostaria que fosse filha de um homem menos importante, senhora. Morgana sentiu-se corar como uma menina. Ah, sou velha demais para você. E sou apenas a meia-irmã do rei pelo primeiro casamento da mãe dele. Meu pai foi o duque de Gorlois, o primeiro homem que Uther Pendragon matou como traidor. Houve um breve silêncio antes que a Colin dissesse: nestes dias é perigoso, talvez, carregar as serpentes. Ou será quando os padres ficarem mais poderosos. Quando Arthur subiu ao trono, ouvi que tinha o apoio de Avalon, que o Merlin deu a ele a espada das insígnias sagradas. Mas agora ele tornou esta corte cristã. Meu pai me disse que temia que Arthur fosse levar esta terra de volta ao domínio druida, mas parece que não o fez. É verdade, ela disse, e por um momento a raiva a sufocou. Ainda assim, ele carrega a espada druida. Ele a olhou mais de perto. E a senhora usa o crescente de Avalon. Morgana corou. Todas as pessoas haviam entrado na igreja e as portas estavam fechadas. Começou a chover mais forte. Senhora Morgana ficará encharcada, vai se resfriar, deve entrar. Mas virá sentar-se ao meu lado no banquete hoje. Ela hesitou sorrindo. Certamente, Arthur e Gwynethar não buscariam sua companhia na mesa elevada, especialmente naquele dia. Ela, que deve se lembrar de como foi ser vítima da luxúria de Milligran, deveria me culpar. Ela, que buscou conforto nos braços do amigo mais querido do seu marido. Ah, não foi estupro, nada parecido, mas ainda assim fui dada ao cornífero sem ninguém perguntar se era o que eu desejava. Não foi desejo que me levou à cama de meu irmão, mas obediência à vontade da deusa. A Colin ainda esperava por sua resposta, o rosto voltado para ela ansioso. Se eu desejasse, ele me beijaria, me imploraria pelo favor de uma simples carícia. Sabia disso e o pensamento reconfortava seu orgulho. Sorriu para ele, um sorriso que o deslumbrou. Certamente irei se pudermos nos sentar longe de seu pai. Então lhe ocorreu. Arthur havia olhado para ela daquela maneira. É o que Gwynethar teme. Ela sabe o que eu não sabia, que se estendesse minha mão para Arthur, poderia fazê-lo ignorar qualquer coisa que ela dissesse. Arthur gosta mais de mim. Não sinto desejo por Arthur, quero-o apenas como um irmão querido, mas ela não sabe disso. Teme que eu faça um gesto e com as artes secretas de Avalon o seduza novamente. Peço que entre e troque seu vestido, disse a Colin com seriedade. E Morgana sorriu para o rapaz e apertou-lhe a mão. Nós nos veremos no banquete. Durante todo o serviço do dia santo, Gwynethar sentara-se sozinha, lutando para se controlar. O arcebispo havia dito o sermão costumeiro de Pentecostes, falando da descida do Espírito Santo,
E ela pensou: se Arthur ao menos se arrependesse de todos os seus pecados e se tornasse cristão, então agradeceria ao Espírito Santo por descer sobre nós dois hoje. Deixou os dedos passarem secretamente sobre a barriga. Naquele dia se deitaram juntos. Era possível que na época da Candelária tivesse nos braços o herdeiro do reino. Olhou através da igreja para onde Lancelot se ajoelhava ao lado de Elaine. Podia ver, com inveja, que a cintura da moça já estava aumentando novamente. Outro filho ou filha? E agora Elaine se exibe ao lado do homem que amei tanto por tanto tempo, com o filho que eu deveria ter tido. Bem, devo baixar a cabeça e ser humilde. Não vai doer se fingir que acredito que o filho dela sucederá a Arthur no trono. Sou uma pecadora. Eu disse a Arthur que deveria se humilhar e sou cheia de orgulho. A igreja estava lotada, como sempre na missa desse dia santo. Arthur parecia pálido e derrotado. Falara com o bispo, mas não houve tempo para uma conversa mais longa antes da missa. Ela se ajoelhou ao lado dele e sentiu que era um estranho, mais do que quando havia se deitado pela primeira vez na cama dele, aterrorizada pelo que estava por vir. Deveria ter mantido a paz com Morgana. Por que me sinto culpada? Foi Morgana quem pecou. Eu me arrependi de meus pecados, os confessei e fui absolvida. Morgana não estava na igreja. Sem dúvida, não teve a ousadia de ir sem se confessar à missa, onde seria exposta pelo que era, incestuosa, pagã, bruxa, feiticeira. O serviço parecia durar para sempre, mas por fim a benção foi dada e as pessoas começaram a sair da igreja. Por um momento, viu-se ao lado de Elaine e Lancelot. Ele colocara o braço de modo a proteger em torno da esposa para que ela não fosse empurrada. Guinevere levantou os olhos para eles para que não precisasse olhar para a barriga inchada de Elaine. Faz tempo desde que os vi pela última vez na corte, disse. Há muito o que fazer no norte, respondeu Lancelot. Espero que não haja mais dragões, disse Arthur. Graças a Deus não há. Espero que meu primeiro encontro com o dragão tenha sido o último. Deus me perdoe por ter zombado de Pelennor quando ele falava do animal. E, agora que não há saxões para matar, imagino que nossos companheiros devam ir atrás de dragões, bandidos e saqueadores e todos os males que atormentam o povo. Elaine sorriu timidamente para Guinevere. Meu marido é como todos os homens. Todos prefeririam ir para a batalha, mesmo contra dragões, a ficar em casa e desfrutar da paz que lutaram tanto para conseguir. Arthur é assim? Creio que ele já tem batalhas suficientes aqui na corte, aonde todos os homens vêm atrás dele buscando justiça, disse Guinevere, sem fazer caso daquilo. Quando esse chegará? Perguntou, olhando para o corpo inchado de Elaine. Acha que será outro filho ou uma filha? Espero que seja outro filho. Não quero filhas, respondeu Elaine. Mas será como Deus quiser. Onde está Morgana? Não veio à igreja? Está doente? Guinevere sorriu com desdém. Acho que sabe como Morgana é boa cristã.
Mas ela é minha amiga, respondeu Elaine, e não importa que seja má cristã, eu a amo e rezarei por ela. Pois deveria, pensou Guinevere amargamente. Ela fez seu casamento para me magoar. Teve a impressão de que os olhos azuis de Elaine pareciam sentimentais demais, a voz dela falsa. Pensou que se ficasse ali por mais um segundo ouvindo a moça, a estrangularia. Pediu licença e, depois de um momento, Arthur a seguiu. Ele disse: esperava que Lancelot ficasse conosco por algumas semanas, porém ele partirá para o norte de novo. Mas ele disse que Elaine poderia ficar se você desejar. Ela está perto de seu confinamento para dar à luz, e ele não gostaria que voltasse sozinha. Talvez Morgana sinta falta de sua amiga também. Bem, vocês mulheres devem decidir isso entre si. Ele se virou e seu rosto era sombrio quando a olhou. Preciso encontrar o arcebispo. Ele disse que falaria comigo logo depois da missa. Ela teve vontade de se agarrar nele, impedi-lo, segurá-lo com as duas mãos, mas tudo fora longe demais para isso. Morgana não estava na igreja, ele afirmou. Diga-me, Guinevere, disse algo para ela? Não falei uma palavra com ela, nem boa nem má. Sobre onde ela está, não me importo. Gostaria que estivesse no inferno. Arthur abriu a boca e por um momento ela pensou que fosse repreendê-la e, de um modo perverso, ansiava por sua raiva. Mas ele apenas suspirou e baixou a cabeça. Não suportava vê-lo tão derrotado como um cachorro que havia apanhado. Gwen, eu lhe peço, não brigue mais com Morgana. Ela já foi machucada demais. E então, como se estivesse envergonhado do pedido, ele se virou abruptamente e se afastou dela, indo para onde estava o arcebispo cumprimentando seu rebanho. Quando Arthur se aproximou, ele se curvou, pediu licença aos outros e os dois andaram juntos através da multidão. Dentro do castelo havia muito a fazer: receber convidados no salão, falar com os homens que eram companheiros de Arthur. Havia muitos anos explicando que o rei tinha negócios a tratar com um de seus conselheiros. Isso não era mentira, pois Patrício era realmente um dos conselheiros de Arthur e chegaria mais tarde. Por um tempo, todos ficaram ocupados cumprimentando velhos amigos, contando histórias sobre o que havia acontecido em suas casas e vilas, falando sobre casamentos celebrados, filhas comprometidas e filhos que se tornaram adultos, quais bebês haviam nascido, quais ladrões foram mortos e quais estradas foram construídas de modo que o tempo passou. E a ausência de Arthur mal foi notada. Mas, por fim, as recordações amainaram e as pessoas no salão começaram a murmurar. A comida esfriaria. Guinevere sabia, mas não era possível começar o banquete do rei sem que ele estivesse presente. Ordenou que vinho e cidra fossem servidos, sabendo que na hora em que a comida chegasse, muitos hóspedes estariam bêbados demais para se importar. Viu Morgana na ponta da mesa, rindo e conversando com um homem que Guinevere não reconheceu, mas que tinha serpentes de Avalon em torno dos punhos. Ela praticaria suas libertinagens de sacerdotisa para seduzi-lo também, como fizera com Lancelot antes dele e com Merlin? A devassidão de Morgana era tamanha que não podia deixar nenhum homem escapar de suas garras.
Quando Arthur finalmente chegou, andando lenta e pesadamente, Guinevere estava sufocada de angústia. Jamais o vira daquela maneira, exceto quando esteve ferido ou perto da morte. Ela subitamente sentiu que ele tinha sido atingido de maneira mais profunda do que poderia imaginar em sua alma e, por um momento, se perguntou se Morgana estivera certa em poupá-lo daquele conhecimento. Não. Como sua esposa devotada, o que fizera era para assegurar ao marido a sanidade de sua alma e sua salvação final, o que era uma pequena humilhação perto daquilo. Ele havia tirado suas roupas de festa e vestia uma túnica simples, sem adornos. Tampouco havia colocado o diadema que usava nessas ocasiões. Seu cabelo dourado parecia sem brilho e grisalho. Quando o viram entrar, todos os seus companheiros começaram a aplaudi-lo e aclamá-lo com entusiasmo. Ele ficou de pé solenemente, sorrindo, e por fim levantou a mão. Sinto por tê-los deixado esperando. Peço que me perdoem e comecem a comer. Sentou-se em seu lugar, suspirando. Os criados começaram a passar com tigelas fumegantes e pratos, e os trinchadores a usarem suas facas. Guinevere deixou que um deles colocasse algumas fatias de pato assado em seu prato, mas apenas brincou com a comida. Depois de um tempo, ousou levantar os olhos para Arthur. Em meio à abundância de carnes da festa, ele tinha no prato apenas um pouco de pão sem manteiga e em sua taça havia apenas água. Ela protestou. Mas não está comendo nada. O sorriso dele era irônico. Não é nada contra a comida. Tenho certeza de que está boa como sempre, meu amor. Não é certo jejuar em um dia de festa. Ele fez uma careta. Bem, se quer saber, o bispo considera meu pecado tão grave que não pode absolvê-lo com uma penitência comum. E, já que era o que você queria de mim, bem. E assim venho ao feriado de Pentecostes de camisa, sem minhas roupas finas, e tenho muitos jejuns e rezas pela frente, até ter finalmente cumprido a penitência. Mas seu desejo foi respeitado, Guinevere. Ele pegou a taça e bebeu água determinadamente, e ela soube que ele não queria que dissesse mais nada. Mas ela não havia desejado isso. Guinevere retesou o corpo inteiro para não chorar novamente. Todos os olhos estavam sobre eles, e de certo era escandaloso o suficiente o fato de um rei jejuar em seu próprio grande festejo. Lá fora, a chuva castigava o telhado. Havia um estranho silêncio no salão. Por fim, Arthur levantou a mão e pediu música. Que Morgana cante para nós. Ela é melhor que qualquer menestrel. Morgana, Morgana, sempre Morgana. Mas o que Guinevere podia fazer? A cunhada notou, havia tirado o vestido brilhante que usara pela manhã e vestia roupas escuras e sóbrias como as de uma freira. Não parecia uma prostituta agora sem as fitas brilhantes. Veio, pegou a harpa e sentou-se perto da mesa do rei para cantar. Como parecia ser o que Arthur desejava, houve um pouco de riso e alegria e quando Morgana terminou, outra pessoa pegou a harpa e depois outra.
Havia muito movimento de uma mesa para outra, gente conversando, cantando e bebendo. Lancelot veio na direção deles e Arthur fez um gesto para que ele sentasse ao seu lado, como nos velhos dias, no banco. Os servos traziam grandes pratos de doces e frutas, maçãs assadas no creme e vinho, todo tipo de iguaria fina e delicada. Sentaram-se falando sobre nada específico, e Guinevere sentiu-se feliz por um momento. Era como nos velhos tempos, quando eram todos amigos e havia amor entre todos. Por que não podia ter permanecido sempre daquela maneira? Depois de um tempo, Arthur se levantou e disse: Acho que vou falar com alguns dos companheiros mais velhos. Minhas pernas são jovens e alguns deles estão ficando tão velhos e grisalhos. Pellinor, ele não parece que poderia enfrentar um dragão. Acho que até uma boa luta com o cãozinho de estimação da Elaine seria difícil para ele agora. Desde que Elaine se casou, é como se ele não tivesse mais nada a fazer na vida, disse Lancelot. Homens assim frequentemente morrem logo depois que chegam a essa conclusão. Espero que não seja o caso dele. Gosto de Pellinor e espero que fique conosco por muito tempo. Ele sorriu timidamente. Nunca senti que tinha um pai, embora Ban tenha sido bom comigo a seu modo. E agora, pela primeira vez, tenho um parente que me trata como um filho. Também não tive irmãos até que fiquei adulto e os filhos de Ban, Lionel e Bors vieram para a corte. Cheguei à idade adulta quase sem falar a língua deles, e Balan tinha outras preocupações. Arthur mal havia sorrido desde que viera dos aposentos do bispo, mas estava sorrindo agora. Um primo não conta tanto quanto um irmão, então, Galahad? Lancelot se esticou e pegou o punho dele. Deus me castigue se eu me esquecer disso, Gwydion. Ele levantou os olhos para Arthur e por um momento Guinevere pensou que o rei fosse abraçá-lo. No entanto, ele se afastou e baixou a mão. Lancelot o olhou perplexo, mas Arthur rapidamente se levantou. Ali estão Uriens e Marco da Cornualha. Eles também estão ficando velhos. Vão ver que seu rei não é orgulhoso demais para falar com eles neste dia. Sente-se aqui com Guinevere, Lance, que hoje seja como nos velhos tempos. Lancelot fez o que ele pediu, sentando-se no banco ao lado de Guinevere. Por fim, perguntou: Arthur está doente? Guinevere balançou a cabeça. Acho que tem uma penitência a cumprir e está ruminando sobre isso. Bem, certamente Arthur não pode ter um grande pecado na alma. Ele é um dos homens mais corretos que conheço. Eu me orgulho de que ainda seja meu amigo. Não mereço, eu sei, Gwen. Olhou para ela com tanta tristeza que Guinevere quase chorou. Por que ela não poderia ter amado os dois sem pecado? Porque Deus ordenara que uma mulher só tenha um marido? Estava ficando tão má quanto Morgana se podia pensar em algo assim. Ela tocou a mão dele e perguntou: Está feliz com Elaine, Lancelot? Feliz? Que homem vivente está feliz? Apenas faço o melhor que posso. Ela olhou para as mãos dele. Por um momento esqueceu-se de que aquele homem fora seu amante
e lembrou-se apenas de que havia sido seu amigo. Desejo que seja feliz. Realmente desejo. Por um momento, a mão dele se fechou sobre a dela. Eu sei, minha querida. Não queria ter vindo hoje. Eu a amo e amo Arthur, mas já se foi o tempo em que me contentava em ser o capitão da cavalaria dele. Sua voz vacilou, então completou. E campeão da rainha. Ela disse subitamente, olhando para cima, a mão sobre a dele. Às vezes, tenho a impressão de que não somos mais jovens, Lancelot. Ele assentiu e suspirou. Sim, tenho. Morgana havia tomado a harpa novamente e cantava. Lancelot disse. A voz dela é bela como sempre. Eu me lembro de minha mãe cantando. Não cantava tão bem quanto Morgana, mas tinha a mesma voz suave e baixa. Morgana está mais jovem que nunca, disse Guinevere com inveja. É assim com aqueles que têm o sangue antigo, parecem sempre jovens, até o dia que subitamente ficam velhos, afirmou Lancelot. Então, curvando-se para dar um suave beijo no rosto dela, disse abruptamente. Nunca pense que é menos bela que Morgana, minha Gwen. É só uma beleza diferente. Por que diz isso? Amor, não suportaria se estivesse infeliz. Não acho que sei o que significa isto. Ser feliz, disse ela. Por que Morgana está tão inalterada? O que destruiu minha vida e a de Arthur não pesa sobre ela. Está ali rindo e cantando, e o cavaleiro com serpentes nos pulsos ficou encantado por ela. Logo depois, Lancelot disse que deveria voltar para Elaine e deixou Guinevere. Quando Arthur voltou, havia companheiros e velhos seguidores vindo até ele para concessões, para entregar-lhe presentes e recordar seus serviços. Depois de um tempo, Uriens de Gales do Norte se aproximou, corpulento e grisalho, mas ainda com todos os dentes. Ele liderava seus homens em batalha quando era necessário. O homem disse: Vim lhe pedir um favor, Arthur. Quero me casar novamente. Gostaria de me aliar à sua casa. Ouvi que Lot de Lothian está morto e peço a permissão para me casar com a viúva dele, Morgause. Arthur precisou sufocar o riso. Em relação a isso, meu amigo, deve pedir a permissão de Sir Gawain. Lothian é dele agora e, sem dúvida, ele ficaria feliz em casar a mãe. Mas, com certeza, a senhora tem idade suficiente para seguir suas próprias ideias. Não posso mandar que ela se case. Seria como mandar minha própria mãe se casar. Guinevere teve uma súbita inspiração. Seria a solução perfeita. O próprio Arthur disse que, se o segredo deles se espalhasse pela corte, Morgana poderia ser desprezada ou desonrada. Ela tocou a manga de Arthur e disse em voz baixa: Arthur, Uriens é um aliado valioso. Disse-me que as minas de ferro e chumbo de Gales
São tão preciosas para nós como eram para os romanos. E você tem uma parente cujo casamento depende da sua decisão. Ele a olhou assustado e disse: Oriens é tão velho. Morgana é mais velha que você, ela retrucou. E uma vez que ele tem tantos filhos crescidos e netos, não se importará muito se ela não lhe der filhos. Isso é verdade, respondeu Arthur franzindo o senho. E me parece uma boa união. Ele levantou a cabeça para Oriens e disse: Não posso ordenar que a senhora Morgause se case de novo, mas minha irmã, a duquesa da Cornualha, não é casada. Oriens se curvou. Não pretendia lhe pedir tanto, meu rei, mas se sua irmã desejar ser rainha em minhas terras, não obrigarei nenhuma mulher a se casar contra a própria vontade. Mas perguntarei a ela, disse Arthur. Ele fez um gesto para um de seus pajens. Peça à senhora Morgana para vir falar comigo depois de terminar de cantar. Os olhos de Oriens pousaram sobre Morgana, o vestido preto dando palidez à sua pele. Ela é muito bonita, sua irmã. Qualquer homem ficaria contente em ter uma mulher assim. Enquanto Oriens ia para seu lugar, Arthur disse atenciosamente, observando Morgana se aproximar. Ela está solteira há muito tempo. Deve querer ter seu próprio lar, onde será senhora em vez de sempre servir outra mulher. E é muito culta para muitos jovens. Oriens ficará feliz porque é graciosa e cuidará bem da casa dele. Mas gostaria que ele não fosse tão velho. Acho que ela ficará mais feliz com um homem mais velho. Não é uma jovenzinha fútil. Morgana se aproximou e se curvou diante deles. Em público, sempre estava sorridente e impassível. E Guinevere, ao menos uma vez, estava grata por isso. Irmã, recebi uma proposta de casamento para você. E depois desta manhã, ele abaixou a voz. Acho que seria bom se não morasse na corte por um tempo. Realmente ficaria feliz em ir embora daqui, irmão. Ora, então, o que acha de viver em Gales do Norte? Ouvi dizer que é um lugar desolado, mas não mais que Tintagel, certamente. Para a surpresa de Guinevere, Morgana corou como uma menina de 15 anos. Não fingirei que estou surpresa, irmão. Ora, ele não me disse que havia falado com você, aquele dissimulado? Morgana corou e brincou com a ponta da trança. Ela não aparenta nem um pouco a idade que tem, pensou Guinevere. Pode dizer a ele que ficaria feliz em morar em Gales do Norte. Arthur disse gentilmente. A diferença de idade não a incomoda? O rosto dela estava rosado. Se não incomoda ele, a mim também não. Então que assim seja. E fez um gesto para Oriens, que veio sorrindo. Minha irmã me disse
que gostaria de ser rainha de Gales do Norte, meu amigo. Não vejo razão para não celebrarmos logo o casamento, talvez no domingo. Ele levantou a taça e pediu às pessoas reunidas: façam um brinde a um casamento, meus amigos, entre a senhora Morgana da Cornualha, minha querida irmã, e meu bom amigo, o rei Uriens de Gales do Norte. Pela primeira vez, o dia se parecia com uma festa de Pentecostes, quando soaram aplausos, clamores e gritos de congratulações. Morgana estava imóvel como pedra. Mas ela concordou com isso. Disse que ele havia lhe falado. Guinevere pensou. Então se lembrou do rapaz que estava flertando com Morgana. Era o filho de Uriens, Acolon. Era esse o nome. Mas, com certeza, ela não esperava que ele pedisse sua mão. Morgana era mais velha que ele. Deveria ter sido Acolon. Será que ela fará uma cena? Perguntou-se Guinevere. E então, com outra onda de ódio, agora Morgana vai saber o que é ser dada em casamento a um homem que não ama. Então também será uma rainha, irmã, disse ela pegando a mão de Morgana. Serei sua dama de honra. Mas, apesar de todas as palavras doces, Morgana olhou diretamente nos olhos e Guinevere soube que não a enganara. Que assim seja. Ao menos ficaremos livres uma da outra, e não haverá mais fingimento de amizade entre nós. Morgana fala. Para um casamento destinado a terminar como o meu terminou, começou bem o suficiente, imagino. Guinevere me deu um belo casamento, considerando como me odiava. Tive 6 damas de honra e 4 delas eram rainhas. Arthur me deu joias finas e valiosas. Nunca liguei muito para joias. Não me acostumei a usá-las em Avalon, embora tivesse umas poucas peças que haviam sido de Ingrain. Agora, ele me deu várias outras pedras de nossa mãe e outras que foram pilhadas dos saxões. Eu teria protestado, mas Guinevere me lembrou de que Uriens esperaria ver sua mulher vestida ricamente, conforme uma rainha. Então, encolhi os ombros e permiti que ela me cobrisse com joias como se fosse uma boneca. Eu me lembrava de ter visto Ingrain usando uma das peças, um colar de âmbar, quando era bem pequena, mas nunca mais depois. Uma vez havia visto a caixa de joias da mãe quando era bem jovem, e ela disse que as recebera como presente de Gorlois e que um dia seriam minhas. Mas, antes que eu tivesse idade suficiente para usá-las, era uma sacerdotisa em Avalon e não precisava de joias. Agora eram minhas como tantas outras coisas que eu dissera que jamais usaria. A única coisa que pedi, para atrasarem o casamento até que pudesse avisar Morgause, minha única parente viva, não me foi concedida. Talvez achassem que eu fosse recuperar o juízo e protestar dizendo que quando concordei em me casar e viver em Gales do Norte, tinha Acolon em mente e não o velho rei. Tenho certeza de que Guinevere ao menos sabia. Imaginei o que Acolon pensaria de mim,
Eu praticamente me comprometera com ele e antes que anoitecesse, fora publicamente prometida ao pai dele. Não tive a oportunidade de perguntar. Mas, afinal de contas, imagino que a Colum quisesse uma noiva de 15 anos, não de 34. Uma mulher que havia passado dos 30, assim dizia a maioria das mulheres. Deveria se contentar com um homem que fora casado várias vezes e a desejava por suas ligações familiares ou por sua beleza e suas posses, ou talvez como mãe para seus filhos. Bem, minhas ligações familiares não podiam ser melhores. Quanto ao resto, eu tinha joias o bastante, mas mal podia me imaginar como mãe de Apollon ou quaisquer outros filhos que o velho pudesse ter. A avó das crianças dos filhos dele, talvez. Lembrei-me com um sobressalto de que a mãe de Viviane fora a avó mais jovem do que eu era agora. Tivera Viviane aos 13 anos e a filha de Viviane nascera antes que ela fizesse 14. Falei a sós com Uriens apenas uma vez durante os 3 dias que se passaram entre o Pentecostes e o nosso casamento. Talvez esperasse que ele, um rei cristão, me recusasse ao saber, ou talvez mesmo agora quisesse uma mulher jovem que pudesse lhe dar filhos. Tampouco quis que ele me tomasse sob falsos pretextos e me acusasse depois, e sabia a grande importância que esses cristãos davam a uma esposa intocada. Imagino que isso tenha vindo dos romanos, com seu grande orgulho de família e culto à virgindade. Já passei há muito dos 30, Uriens, e não sou donzela, disse. Não conhecia nenhuma maneira educada ou graciosa de dizer tais coisas. Ele se aproximou e tocou o pequeno crescente azul na minha testa. Agora estava desbotada. Eu a podia ver no espelho, que fora um dos presentes de Guinevere. A de Viviane havia desbotado também quando fui para Avalon, mas ela costumava pintá-la com tinta azul. A senhora era a princesa de Avalon, uma das donzelas da Senhora do Lago, e foi como donzela até o Deus. Não foi assim? Assenti. Uriens disse. Algumas pessoas do meu povo ainda praticam isso, e não faço grandes esforços para acabar com esse costume. Os camponeses acham que está muito bem que os reis e as pessoas importantes que podem pagar padres e gente assim para rezar e evitar que terminem no inferno, sigam os caminhos de Cristo, mas seria difícil para eles se os antigos, que vêm sendo adorados em nossas colinas desde os tempos imemoriais, não recebessem o que lhes é devido. A Colum pensa a mesma coisa, mas agora tanto poder está indo para as mãos dos padres que é preciso evitar ofendê-los também. Quanto a mim, não me importo se Deus está sentado em um trono no céu, ou qual Deus é adorado pelo meu povo, desde que meu reino esteja em paz. Um dia usei a galhada, e juro que jamais a censurarei, senhora Morgana. Ah, mãe deusa, eu pensei, isso é grotesco, é loucura, está zombando de mim. Eu poderia ter feito um casamento feliz com a Colum, afinal de contas, mas ele era jovem e
desejaria uma esposa jovem. Eu disse a Uriens: há mais uma coisa que deve saber. Tive um filho do cornífero. Disse que não a censurarei por nada no passado, senhora Morgana. Não entende. Fiquei tão doente quando a criança nasceu que certamente jamais terei outra. Um rei, pensei, um rei vai desejar uma noiva fértil ainda mais que seu filho mais jovem. Ele acariciou minha mão, creio que na verdade tentava me consolar. Tenho filhos suficientes, não preciso de outros. Filhos são uma coisa boa, mas tive meu quinhão deles e mais. Pensei, ele é tolo, ele é velho, mas é bondoso. Se ele professasse uma loucura de desejo por mim, teria ficado enojada, mas posso viver com bondade. Sofre por seu filho, senhora Morgana. Se desejar, posso mandar buscá-lo e criá-lo em minha corte. E juro a você que nem ele nem a senhora ouviriam uma palavra de censura, e ele seria educado de maneira decente, como convém ao filho da duquesa da Cornualha e rainha de Gales do Norte. A bondade fez com que as lágrimas brotassem em meus olhos. O Senhor é muito bom, mas ele está bem onde está, em Avalon. Bem, se mudar de ideia, me avise. Ficaria feliz com outro menino na casa. E ele teria a idade certa, creio, para brincar com meu filho mais novo, Wayne. Pensei que a Colin fosse seu filho mais novo, senhor. Não. O Wayne tem apenas 9 anos. A mãe dele morreu quando ele nasceu. Não acreditaria que um velho como eu pudesse ter um filho de apenas 9 anos. Acreditaria? Ora, sim, acreditaria, pensei, com um sorriso irônico. Os homens têm tanto orgulho da sua capacidade de fazer filhos como se fosse preciso uma grande habilidade. Como se qualquer gato não pudesse fazer o mesmo. A mulher, ao menos, precisava carregar uma criança em seu corpo durante a maior parte do ano e sofrer para dá-la à luz. E assim tem alguma razão para se orgulhar, enquanto homens fazem sua tarefa sem pensar ou sem nenhum trabalho. Mas eu disse, tentando fazer uma brincadeira. Quando eu era jovem, senhor, havia um ditado em minha região. Um marido de 40 pode não ser pai, mas um de 60 com certeza será. Fora algo deliberado, se ele ficasse tenso e ofendido com a vulgaridade daquilo, saberia como deveria tratá-lo no futuro e tomaria cuidado para sempre falar com ele de maneira modesta e quieta. Em vez disso, ele riu com gosto e disse: Acho que poderemos nos dar muito bem, minha querida. Já enjoei de estar casado com moças jovens que não sabem rir. Espero que fique contente em se casar com um velho como eu. Meus filhos riem de mim porque me casei de novo depois que o Wayne havia nascido. Mas, para ser sincero, senhora Morgana, um homem se acostuma a ser casado e não gosto de viver só. E quando minha última esposa morreu com a febre de verão, bem, é verdade que gostaria de um parentesco por casamento com seu irmão,
mas também me sinto solitário e entendo que a senhora, que não se casou por muitos anos, além da idade esperada, pode não achar tão ruim ter uma casa e um marido, mesmo se ele não for jovem e belo. Não sei se foi consultada a respeito desse casamento, mas espero que não fique tão infeliz. Ao menos, pensei, não espera que eu fique loucamente entusiasmada com a grande honra de me casar com ele. Poderia ter dito que não faria diferença. Não fui verdadeiramente feliz desde que deixei Avalon. E tendo em vista que ficaria infeliz onde estivesse, ao menos seria melhor ficar longe da malícia de Guinevere. Não podia mais fingir ser sua parente e amiga leal, e aquilo me entristecia de algum modo, porque houve um tempo em que realmente fomos amigas, e quem mudou não fui eu. Certamente não tive vontade de roubar Lancelot dela, mas como lhe explicaria que, embora o tivesse desejado um dia, também o desprezava e não o queria como marido nem de presente? Ah, sim, se Arthur nos tivesse casado antes que se casasse com Guinevere, mas mesmo então seria tarde demais. Sempre fora tarde demais depois daquela tarde sob o círculo de pedra. Se tivesse permitido que ele me tomasse naquela ocasião, então nada disso teria acontecido. Mas o que está feito, e eu não sabia quais planos Viviane tinha para mim. E por fim, eles me levaram a esse casamento com Uriens. Nossa primeira noite foi como havia esperado. Ele me acariciou e se mexeu sobre mim por pouco tempo, resfolegando e arfando, e então subitamente acabou, afastou-se e dormiu. Não tendo esperado nada melhor, não fiquei desapontada, nem particularmente triste em me aconchegar na curva de seu braço. Ele gostava que eu ficasse ali, e embora depois das primeiras semanas pouco se deitasse comigo, gostava de me ver em sua cama e às vezes me abraçava por horas, falando sobre isso ou aquilo e mais, ouvindo o que eu dizia. Diferentemente dos romanos do sul, esses homens das tribos jamais desprezavam os conselhos de uma mulher e por isso, ao menos, eu era grata por ele ouvir o que eu dizia e nunca desconsiderar minha opinião como apenas um conselho de mulher. Gales do Norte era uma bela região com grandes colinas e montanhas que me lembravam de Lothian. Mas enquanto Lothian era escarpada e desnuda, as terras de Uriens eram verdes e férteis, exuberantes de árvores e flores, o solo era rico e as plantações iam bem. Construíra seu castelo em um dos vales mais belos. Seu filho Avalor e a mulher e os filhos dele aconselhavam-se comigo sobre tudo, e seu filho mais novo, Owain, me chamava de mãe. Soube o que era criar um filho, cuidar de todas as preocupações diárias com uma criança em crescimento, subindo em árvores e quebrando ossos, ficando maior que as roupas ou as rasgando nas florestas, sendo mal educada com seus tutores ou indo caçar quando deveria estar fazendo a lição. O padre que ensinava ao Owain a escrever se desesperava, mas ele era o orgulho e alegria de seu mestre de armas. Por mais que fosse desordeiro, eu o amava. Ele me servia durante o jantar e frequentemente se sentava no salão para me ouvir tocando harpa. Como todo o povo daquela região, ele tinha ouvido para a música e voz limpa e afinada, e como todos na corte,
a família de Uriens preferia fazer música a contratar menestréis. Depois de 1 ano ou 2, comecei a pensar em Owain como meu filho, e é claro que ele não se lembrava da própria mãe. Por mais que fosse rebelde, era sempre gentil comigo. Meninos daquela idade não são fáceis de controlar, mas havia momentos de ternura, depois de dias de grosserias ou silêncio, quando ele subitamente vinha sentar-se perto de mim no salão e cantar enquanto eu tocava a harpa, ou me trazer flores silvestres, ou uma pele de lebre mal curtida, e algumas vezes tímido e desajeitado como uma jovem cegonha. Ele se curvava e roçava a boca no meu rosto. Naquela época, muitas vezes, desejei ter meus próprios filhos que pudessem ser criados por mim. Havia pouco mais o que fazer naquela corte tranquila, longe das guerras e dos problemas do sul. E então, quando estava casada com Uriens havia 1 ano, Acolon voltou para casa.